o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória. Olá, meus amigos da internet. É com muita alegria que eu estou chegando até vocês nesta noite de quinta-feira para a live com o pastor Roosevelt, como tem acontecido todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui no meu Facebook. Para mim é uma alegria muito grande poder estar chegando até você. O que eu estou fazendo aqui, estou vindo aqui para pregar o querigma de Cristo, para lhes anunciar a palavra de Deus, as boas novas da salvação. E eu convido você a ficar comigo aqui durante estes minutos. Eu aqui, você aí e Deus nos conectando juntos num momento de fé e de oração. Eu sou o pastor Roosevelt, estou falando aqui direto de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. E aqui em Manaus, a obra que estamos realizando é a nova Igreja Querigma, em Manaus. E eu quero convidar vocês todos que estão nos assistindo a virem participar conosco das nossas concentrações de fé, que acontecem todos os domingos, às 19 horas, aqui no meu, aqui na nova Igreja Querigma, em Manaus. O nosso endereço é Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Você, meu amigo, está convidado a vir participar. Este próximo domingo será dia 25 de dezembro, é justamente o dia de Natal, e nós faremos um culto especial, um momento de confraternização, onde nós estaremos meditando a respeito do nascimento do Senhor Jesus, buscando o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal. E eu convido todos vocês, tragam as crianças, vamos juntos ter uma noite de culto, de adoração a Deus, maravilhosa, festejando o nascimento do Salvador, que foi aquele dia glorioso em que o nosso Senhor se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e ele veio aqui a este mundo justamente para nos salvar. Não é? Então, nós temos que comemorar. Nós não merecíamos esse amor, não merecíamos que ele viesse, que ele renunciasse o céu e viesse aqui a este mundo para nos resgatar, nos salvar. Mas ele fez a si mesmo, ele veio e ele pagou o preço, deu sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Então, domingo, 19 horas, nós estaremos reunidos aqui para cultuarmos e engrandecermos ao Senhor nessa noite abençoada de domingo, de Natal, e eu quero poder contar com a sua presença aqui, meu amigo. Não deixe que nada lhe impeça de vir. Venha, venha com a sua família. Vai valer a pena, vai valer a pena, posso garantir a você. Então, domingo, 19 horas, aqui na rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. E também quero já desde agora convidar vocês para o nosso culto da virada do ano. Nós vamos fazer uma vigília, uma mini vigília. Nós vamos começar o culto às 10 horas da noite e vamos até depois da meia-noite, porque à meia-noite nós vamos estar de joelhos na presença de Deus. Vamos terminar o ano
2022 de joelhos em oração e vamos começar 2023 em oração na presença de Deus. Quando os ponteiros do relógio se encontrarem e apontarem para o infinito, nós vamos estar de joelhos, porque é só assim que a gente pode vencer tudo que está por vir, que a gente vai ter que enfrentar no ano de 2023. Então, dois convites aí para você. Para o nosso culto de Natal, neste próximo domingo, 19 horas, e o nosso culto da virada do ano, no dia 31 de dezembro, é o outro domingo, a partir das 10 da noite, para que à meia-noite nós estejamos de joelhos na presença de Deus. Nós vamos esperar a chegada deste novo ano na presença do Senhor aqui nessa noite abençoada de domingo, né? Então, eu estou vendo aqui que dezembro, dia 31 de dezembro, é sábado, né? Então, o culto vai ser dia 31 de dezembro, a partir das 10 da noite. E aí a gente entra no ano de 2023, já no domingo, no dia seguinte, e vamos iniciar na presença do Senhor em oração. Então, meus amigos, está aí feito o meu convite. Bem, eu quero mandar um abraço muito especial a todos que estão nos acompanhando nessa noite abençoada. Esteja você onde estiver, receba aí um abraço do pastor Roosevelt e fica aqui o meu convite para você vir servir a Deus junto conosco. As portas estão abertas. E todos os domingos, às 19 horas, nós estamos reunidos aqui. E em 2023, nosso trabalho se intensificará. E é a sua oportunidade de participar juntamente conosco. Está feito aí o meu convite, o meu apelo a vocês. E agora, meus amigos, eu quero convidá-los a assistirem uma pregação sobre o Deus que cria. Foi a mensagem que preguei domingo passado aqui na nova Igreja Querigma, em Manaus, e eu quero passar novamente esta mensagem para que você ouça, porque Deus é o Deus capaz de criar, de fazer coisas novas da nossa vida, e eu posso dizer para você, Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Ele vai dar a ordem, bará, e vai trazer à realidade aquilo que não existe hoje, mas vai existir porque Deus é poderoso para fazer coisas novas na nossa vida. Assista aí. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Peço que você abra aí a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Vamos ler o 19 e o 20. Isaías 43, versículos 19 e 20, que diz o seguinte: Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis
porei um caminho no deserto e um rio no erro. Amém. Eu gostaria agora de ter a sua atenção para a meditação da palavra de Deus nessa noite. O tema da mensagem que eu quero lhes transmitir é o Deus que cria. Nós encontramos na palavra de Deus, no Velho Testamento, nós encontramos uma palavra que é usada somente para Deus. É a palavra bará. E essa palavra bará, ela significa criar. E lá na língua hebraica, essa palavra, ela é usada somente para Deus. Porque se entende que só Deus é capaz de criar. Não é como na nossa língua, é que qualquer coisa que a pessoa faça, isso vai da sua criatividade, né? Mas lá na língua hebraica não. Os homens podem fazer coisas, podem transformar coisas, mas eles não são capazes de criar. Porque o entendimento deles, criar, é fazer uma coisa surgir do nada. E isso nós, seres humanos, não somos capazes de fazer. A gente é capaz de transformar algo que existe em uma outra coisa. Eu posso pegar uma árvore e transformar numa cadeira. Mas eu não sei como fazer uma árvore surgir do nada. Ela começar a existir. Mas Deus sabe, Deus faz. E lá no livro de Gênesis, onde está narrado ali a criação, né, aparece lá essa palavra, a palavra bará. Quando Deus, por exemplo, criou os céus e a terra, a palavra que está lá é ela, bará. Deus criou, não existia nada. E aí então Deus criou o céu e criou a terra. Do nada, ele fez as coisas existirem. E quando você vai, então, lendo as Escrituras, você tem aqui a história do povo de Israel. E o povo de Israel, eles passaram por altos e baixos, por momentos de grandes bênçãos e também por momentos de sofrimento, de aflição, de escravidão, né, de opressão. E quando eles estavam assim, nessa situação de sofrimento, de padecimento, de opressão, sempre veio para eles uma palavra encorajadora, uma palavra de esperança, uma palavra de que Deus iria mudar a sorte deles. Ele iria fazer com que aquelas circunstâncias ruins mudassem e tudo se fizesse novo. E o texto que eu li aqui é um desses momentos que eu li aqui no início da nossa meditação. É um desses momentos em que Deus ele está falando ao povo de Israel e ele está prometendo fazer coisas novas no meu Deus. Ele está prometendo aqui tirar luz do meio deles e transformar o seu deserto em um lugar de caminho e criar rios no ermo, no deserto. Quer dizer, Deus está fazendo aqui uma promessa de renovação, de transformação, de bênçãos para a vida daquele povo. E eu vou até ler novamente aqui com vocês, só para você perceber essas palavras aqui. E aí eu quero que você já ouça aí, pensando comigo a partir daquilo que eu acabei de explicar a respeito de Deus, de que Ele é o único que é capaz de criar e que existe essa palavra lá na língua
hebraica, que é bará, que significa criar do nada, fazer surgir uma coisa que não existe, mas Deus tem esse poder. E aqui está escrito, né, Isaías 43, versículo 19, diz assim: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa é a promessa de Deus lá para o povo de Israel. Mas nessa noite, eu quero dizer a todos vocês que estão aqui, que essas mesmas palavras aqui, que Deus usou para se referir lá ao povo de Israel, eu quero que você entenda que é o que Deus está falando conosco nesta noite, que é o que Deus está falando comigo nessa noite, é o que Deus está falando com você nessa noite. Esse Deus que é poderoso, esse Deus que é o único capaz de criar, que é capaz de fazer surgir aquilo que não existe do nada, passar a existir. Esse Deus, ele é poderoso para operar na sua vida e fazer coisas novas. Era isso que ele estava dizendo aqui para o povo de Israel. Que ele ia fazer coisas novas no meio deles. Que ele ia fazer surgir a luz no meio deles. Que ele ia fazer com que o rio surgisse no deserto. Você já viu o rio no deserto? No deserto não tem água. Mas Deus é capaz de fazer surgir água no deserto para surgir o rio. Deus é poderoso para transformar aquilo que é deserto numa verdadeira floresta. Esta é a palavra de Deus, esta é a promessa de Deus, e é isto que Deus ele faz na vida da gente. E hoje, que nós estamos vivendo já os últimos dias do ano de 2022, né? Hoje, que dia é hoje? 18 de dezembro de 2022. Note que o tempo está passando velozmente, nós estamos passando, né, e nós estamos, então, diante do final de um ano e estamos diante de um ano que vai começar aí. E o que vai acontecer no ano que vem, para nós, é uma incógnita. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas, nessa noite, eu quero dizer a vocês, todos que estão aqui, que a palavra de Deus para nós é que Ele vai fazer coisas novas na nossa vida. Amém, glória a Deus. Você ouviu isso? Você acredita que Deus ele pode fazer coisas novas na sua vida? Que Ele pode criar coisas que não existem na sua vida? E note bem, coisas boas. Não é coisa ruim. Ele está falando aqui que ele vai fazer a luz sair, que ele vai transformar o caminho ermo do deserto. Ele vai abrir caminho no deserto. E ele vai fazer surgir rios no ermo, no lugar solitário, vai surgir o rio e vai haver a manifestação sobrenatural do poder de Deus. E eu quero dizer a todos vocês que estão aqui,
Eu quero viver coisas novas de Deus. E eu quero dizer a vocês, todos que estão aqui, que me assistem pela internet, que Deus tem coisas novas para a gente viver. Que Deus quer fazer coisas novas na nossa vida. É lógico que para cada um as coisas podem ser diferentes, as circunstâncias podem ser diferentes. E aí eu quero pensar com vocês, por exemplo, o que Jesus Cristo fez quando ele veio ao mundo aqui, já agora mais de 2000 anos atrás, né? Quando ele caminhou aqui entre nós. E eu quero que você observe que Jesus, ele fez coisas novas na vida das pessoas, ele transformou a vida das pessoas, ele tirou as pessoas da doença, ele tirou as pessoas do fundo do poço, ele tirou as pessoas da opressão maligna, e ele deu às pessoas a oportunidade de viverem uma nova vida. E ele mesmo disse, eu vim para buscar e para salvar o perdido. Veio para trazer coisas novas para a vida das pessoas. E eu gostaria de citar aqui, pelo menos, uns 2 exemplos aqui, de pessoas que estavam desesperadamente no fundo do fosso, que estavam desesperadamente precisando de uma mudança de vida, que estavam desesperadamente precisando de coisas novas de Deus para as suas vidas. E o primeiro caso que eu gostaria de citar é o daquela mulher que foi flagrada em pleno adultério. Agora imagine, se ainda hoje, nós que estamos vivendo em 2022, o adultério já é uma coisa feia, né? É uma coisa horrível, é uma coisa que escandaliza. E aqueles que são flagrados em adultério são discriminados. Imagina isso há 2000 anos atrás, lá no tempo de Jesus, quando aquela mulher foi flagrada em adultério. E lá, no Oriente, quando as leis daquela época diziam que quem fosse pego em adultério deveria ser apedrejado até a morte. Não tinha brincadeira não, era apedrejamento até a morte. Agora, pense comigo, aquela mulher que foi flagrada em adultério, há quanto tempo ela estava vivendo nessa situação, hein? E eu penso que uma pessoa que esteja vivendo assim, ela está no fundo do poço. Qualquer pessoa que esteja vivendo em adultério, que esteja vivendo uma vida dessa maneira, não importa o tempo ou o lugar onde ela esteja vivendo, ela está mal. É terrível. Ela está em pecado, ela está suja diante da sociedade e diante de Deus. Ela está no fundo do poço. Eu acho que uma pessoa que viva assim, ela não consegue nem dormir de noite tranquilamente, porque a sua consciência não deixa. E era assim que estava aquela mulher. Estava traindo, se ela tinha marido, ela estava traindo seu marido. Né? E o homem que estava vivendo com ela, estava também, talvez, traindo sua esposa e tendo aquele caso ali horroroso que findou sendo descoberto por todo mundo. E aquela mulher foi levada até a presença de Jesus. E chegando ali, diante de Jesus, eles disseram para Jesus assim, olha, a lei diz que ela deve ser apedrejada até a morte. E tu o que dizes? E Jesus ouviu aquela
pergunta, aquele questionamento, e ele se abaixou e ficou escrevendo no chão. E depois ele levantou a cabeça e não tinha mais ninguém lá, os homens tinham ido todos embora. E ele perguntou para aquela mulher: mulher, ninguém te condenou? E aí ela disse: não, senhor, ninguém me condenou. E ele disse para ela assim: mas mulher, nem eu tampouco te condeno. E disse para ela: vai em paz e não peques mais. O que foi que Jesus fez na vida daquela mulher, naquele momento? Ele fez algo novo. Ele deu a ela a oportunidade de sair daquele problema, de se livrar daquele pecado, de ter uma nova oportunidade, uma nova vida. Ela que já ia ser apedrejada até a morte, recebeu de Jesus uma nova chance, uma nova oportunidade de vida. E ela soube aproveitar essa vida. Então, foi o que Jesus fez na vida dela. Jesus fez algo novo, tremendo. Mudou completamente a história daquela mulher. Jesus criou uma nova vida para ela, uma nova oportunidade para ela servir a Deus. Jesus fez parar na vida dela. Um outro caso que eu gostaria de lhes lembrar aqui, de contar, é a história daquele homem conhecido na Bíblia como o Zaqueu, publicano, né? Que era considerado um grande ladrão, porque era publicano, cobrador de impostos e extorquia as pessoas. E esse homem, ele quis ver Jesus. E Jesus quis ver esse homem. Jesus quis ir na casa dele. Jesus quis entrar na casa dele, de Zaqueu, e quis assentar-se à mesa com ele e comer com ele. Os outros se escandalizaram, porque eles disseram: será que esse Jesus, ele não sabe quem é esse homem? Porque esse homem é um grande pecador. Talvez seja o maior pecador da cidade. E, no entanto, Jesus se assenta à mesa para comer com ele. Como pode? E aí Jesus, ele diz: o Filho do Homem, ele veio ao mundo, foi para buscar e para salvar o perdido. E eu quero dizer para vocês o seguinte: sabem o que foi que aconteceu na vida do Zaqueu? Ele foi transformado por Jesus. Ele foi perdoado por Jesus. Ele recebeu de Jesus a oportunidade de uma nova vida, de sair daquela situação pecaminosa. Ele teve de Jesus uma nova chance. Eu quero dizer para você que Jesus, o Zaqueu chegou para Jesus e disse: Senhor, tudo que eu tenho tirado das pessoas, que eu tenho roubado delas, eu vou devolver 4 vezes mais. Vou devolver 4 vezes mais do que eu tirei dessas pessoas todas. E Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Amém. O que aconteceu ali na vida de Zaqueu? Aconteceu uma nova vida, uma nova oportunidade. E esses 2 casos que eu acabei de contar aqui, foi uma transformação na vida moral e na vida espiritual deles. Não é? A mulher foi plagada em adultério, foi perdoada por Jesus e teve a oportunidade de viver uma nova vida agora correta diante de Deus, diante do seu marido, diante da sociedade. O Zaqueu era ladrão,
era enganador, era usurpador. E ele recebe de Jesus o perdão, restitui o que ele roubou das pessoas e recebe de Jesus uma oportunidade de viver uma nova vida, agora como um homem santo, fiel, servo de Deus. Jesus fez coisas novas na vida dele. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus também, ele fez coisas novas e transformou a vida de pessoas que estavam doentes, que ele mandou a doença embora, como a lepra, a cegueira, a mudez, a paralisia. Ele mandava aquelas doenças sair e a pessoa era curada. Ela recebia de Jesus uma oportunidade de viver sem aquela enfermidade, sem aquela doença terrível sobre a sua vida. E mais ainda, quero lembrar também que houve casos de pessoas que elas eram oprimidas pelo diabo, pelo demônio, pelos espíritos imundos, como aquele endemoniado gadareno, que tinha uma legião de demônios em seu corpo, que tinham destruído a sua família, que tinham destruído a sua saúde, a sua sanidade mental, que tinham feito ele viver perambulando pelas ruas, clamando pela morte, tentando morrer e vivendo no cemitério. Quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, Jesus mandou embora os demônios de seu corpo. Jesus fez coisas novas na vida daquele homem. Jesus fez mudanças tremendas e maravilhosas. Jesus devolveu para ele a sanidade mental. Jesus devolveu para ele a sua família. E Jesus fez dele um novo homem. E o que eu acho tremendo, Jesus fez dele, inclusive, um missionário. Porque a partir dali, ele saiu dali para dizer para todo mundo que ele encontrasse quão grandes coisas Jesus havia feito na sua vida. Ele levou muita gente à fé, porque ele testemunhou desta obra maravilhosa que Jesus havia feito na vida dele. Jesus fez coisas novas na sua vida. E eu quero dizer a você, meu amigo, que me ouve, que me assiste em qualquer lugar, e vocês todos que estão aqui presencialmente. Talvez nesse momento você esteja se sentindo assim, no deserto. Talvez você esteja se sentindo assim, sozinho. Talvez você esteja se sentindo assim, no fundo do poço, doente, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança. Talvez você esteja se sentindo endemoniado, destruído. Talvez você esteja em pecado. E o pecado te dominou e te afastou completamente do caminho de Deus. Mas eu quero trazer para vocês, todos, a mensagem de Deus nessa noite, essas boas novas da salvação, que é o seguinte: Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Amém. Glória a Deus. Deus vai ordenar parar na sua vida. E Ele vai fazer surgir o que não existe. Ele vai fazer com que haja luz onde existe trevas. Ele vai criar um caminho no deserto. E vai criar rios no erro. Você entende o que eu estou dizendo? Só depende de você aceitar o convite. Só depende de você querer. Deus só não vai fazer se você não quiser. Jesus Cristo diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O convite está feito. Ele tem o poder de fazer isso. Agora só depende de você aceitar ou não. Se você quiser, Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Se você aceitar o convite, Deus vai criar coisas novas na sua vida. Deus vai mudar a tua sorte, mudar a tua história. Ele vai te abençoar grandemente. Amém? Amém. Vou ler de novo o texto para vocês. E depois nós vamos orar. Veja que está escrito aqui. Ele diz, Isaías capítulo 43, versículo 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no meio. Amém. E agora, meus amigos, depois de ouvirmos essa mensagem da palavra de Deus, eu quero orar por você, quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Aí onde você está, pare, ligue o seu pensamento com Deus, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te apresento todas as pessoas que comigo oram neste momento, que participam desta live abençoada, estejam elas onde estiverem, e eu te peço, Deus, vem fazer coisas novas e boas e maravilhosas na vida destas pessoas. Vem trazer crescimento espiritual, vem fazer essas pessoas crescerem, subirem de nível na tua santa presença. Ó Deus maravilhoso, manifesta, Senhor, o teu poder e a tua graça na vida destas pessoas todas, é o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, soluciona os problemas, muda a realidade ruim de sofrimento, para uma realidade de bênçãos e de vitórias. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Receba nessa noite esta graça, essa bênção tremenda para a sua vida. E agora, meus amigos, quando já estou caminhando para o encerramento dessa nossa transmissão, eu quero dar a você a oportunidade de contribuir com este ministério. A obra de Deus, ela é mantida através das ofertas, dos dízimos, das contribuições do povo de Deus. Ninguém é obrigado a dar, mas toda pessoa que compreende o reino de Deus, ela compreende também a necessidade que ela tem de participar, de ajudar a obra de Deus. E a gente deve ajudar a obra do Senhor com o máximo que a gente puder, não é com o mínimo que a gente puder, mas é com o máximo que a gente puder. Quanto mais você semeia, mais você vai colher. Você não é capaz de vencer a Deus no dar. E eu quero te dizer, meu amigo, Deus ele não está querendo as suas migalhas. Pelo contrário, ele está querendo te dar mais do que o que você já tem. Mas ele quer que você dê um passo de fé e invista na sua obra. E aí ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento da minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Meu amigo, você quer uma palavra mais clara do que essa? Para compreender a importância de contribuir e de ajudar a obra de Deus de uma forma significativa? Então eu quero convidar você para vir ajudar e ajudar este ministério. Pode ter certeza de uma coisa: Deus te recompensará, Deus te abençoará, Deus te devolverá o que você vai separar para ajudar esta obra aqui na cidade de Manaus, aqui no Amazonas, no Brasil. E como você pode contribuir conosco? Você pode fazer essa doação, essa oferta, esse dízimo, através do Pix. Eu vou dar para vocês a nossa chave no Pix, para que através dela você possa então fazer a sua doação. Tá bom? Anote aí, pegue um caneta, pegue papel e anote. É o número deste celular: 92 98 442 91 25. Eu vou repetir: 92 98 442 91 25. Mande a sua oferta de Natal. Mande a sua oferta de fim de ano. Dê a sua contribuição para a nova Igreja Querigma em Manaus, para o ministério do pastor Roosevelt. Faça aquela oferta de amor e significativa, e você estará abençoando esta obra, este ministério, este pastor, e Deus estará te abençoando poderosamente. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele derrame sobre a sua vida bênçãos sem medida. Bem, meus amigos, muito obrigado pela sua atenção. Quero lembrar-lhes que amanhã, às 20 horas, amanhã, sexta-feira, às 20 horas, amanhã é dia 23 de dezembro, e às 20 horas eu estarei de volta aqui para o nosso culto da libertação. E eu convido você a novamente ligar aí o seu computador, seu celular, a acessar, a nossa página e participar conosco deste momento de fé e de bênçãos para a sua própria vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, uma boa noite, que a paz seja convosco e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos